Pronto, pessoal, tivemos uma vitória da seleção brasileira finalmente. Será que agora já dá pra gente ficar empolgado, ficar iludido? Será que o Hexa tá vindo? Vamos conversar aí sobre isso aqui. O Dorival vai realmente colocar a gente na final da Copa? Calma lá, né? Gente, olha só, hoje viemos a campo com esta escalação aqui e assim, olhando assim, é uma seleção brasileira bem limitada, né? Longe dos craques que já tivemos no passado, mas olha só, a gente tem aqui novidades. O Abner na lateral esquerda, e eu até pensei que talvez viria o Alex Telles, porque foi chamado depois e tal, mas faz sentido o Abner tá aqui. Josão, você gosta, você desgosta? Nem é isso a questão, é porque, tipo assim, o Abner, ele foi convocado na primeira convocação. O Alex Telles, ele tem mais experiência e tal, mas ele só foi chamado quando alguém foi cortado. Então, assim, não faria muito sentido o Alex Telles ser titular agora, sendo que ele foi só um tapar buraco. Então vem o Abner aqui, o inevitável Marquinhos titular. Cara, o mundo vai, o mundo vem, e o Marquinhos tá na seleção brasileira, tá no time titular, machuca 1, 2, 3, 4 jogadores, machuca Deus e o mundo, mas o Marquinhos não sai da seleção brasileira, ele não sai, ele mesmo não machuca, todo mundo machuca, ele não. Enfim, tá aqui o Marquinhos, que hoje também não fez uma partida muito boa não, tá? Mas olha só, André mais uma vez titular, e aí a gente tem mudança que eu gosto do Dorival, pelo menos a ideia me parecia boa, que era isso aqui. Não tem Bruno Guimarães, mas tem Paquetá e Rafinha. E por que eu acho isso aqui legal? Porque que é um Brasil que vai mais pra frente. O Bruno Guimarães, ele é um jogador um pouco mais de marcação do que de criação, tá ligado? Pelo menos comparado ao Lucas Paquetá. Então, assim, a gente tem um Rafinha em fase endiabrada lá no Barcelona, ganhando a titularidade mais uma vez, ele que na última nem foi convocado, e o Paquetá sendo mantido. Era um Brasil mais ofensivo. Dava pra gente imaginar que, pô, a gente vai começar já o jogo tacando pressão nos caras. Começamos, tomamos gol. Mas, olha só, assim, idealmente, no campo das ideias, é legal. E aí, o Igor Jesus também é titular, e todo mundo sabe, fez gol. Só que, assim, é esquisito, sim, o Igor Jesus ser titular e o Endrick não, o Endrick ser reserva. Nas coletivas, pra quem não viu, o que o Dorival falou? Pô, o Igor Jesus, ele tem ali uma parada da característica, é um atacante mais perto do que eu quero, justo. Agora, outra justificativa do Dorival é que ele tem mais minutos, ele tá mais adaptado no time que tá do que o Endrick no Real Madrid. Só que aí é meio complicado, porque primeiro que assim, os dois estão acabando de chegar nos seus times, porque o Igor Jesus também tem pouco tempo que tá no Botafogo, e sim, ele joga mais minutos do que o Endrick, mas pô, é claro, o Endrick tá no Real Madrid, tá ligado? E os poucos minutos que o Endrick joga, ele joga bem, ele tem feito gol e tal. Achei uma explicação meio sem pé sem cabeça, bastava falar, não cara, é uma característica que eu prefiro e tal, e pronto, e aí todo mundo concorda. O Igor Jesus, ele é mais centroavantezão do que o Endrick é, até por causa da altura, não que ele seja muito alto, mas o Endrick é mais baixo ainda, enfim, olhando aqui, não tá ruim não. Assim, tendo em vista o que a gente tem, é por aí mesmo, não tem muito o que mexer aqui. É claro que assim, pô, tem que voltar Neymar, tem que voltar isso, voltar aquilo, tal, tal. Mas olhando hoje o que a gente tem, é mais ou menos por aqui, não tem muito o que reclamar não. Tem o Danilo aqui titular, né? Se a gente vai segurar um pouquinho. Danilo mal joga. Danilo tá lá na Juventus, não joga de lateral, aqui na seleção é lateral. Na verdade lá, ele nem tem jogado de nada. O Danilo lá, quando joga, é zagueiro. E tem jogado muito pouco porque é reserva. Mas aqui é titular e lateral. Tem coisa que só Deus explica. Enfim, a bola vai começar a rolar e como é que começa? Com um gol do Vargas, ex-Atlético Mineiro. E olha só, uma bobeada danada, a bola vem aqui em cima na lateral, ninguém marca, sai o cruzamento, o Danilo dá um mole de cabeça, o Vargas vai e faz o gol aqui em cima do Ederson, que falha. Cara, 1 minuto de jogo, olha só, 1 minuto e 22 para ser específico. E o Brasil toma gol pro Chile. Eu costumo pensar que aqui na América Latina, eu sempre vi como os mais fracos, as seleções mais bostinha, tá ligado? Era sempre Venezuela, Bolívia, essa parada assim. Só que se você olha hoje a classificação, o Chile, ele é penúltimo colocado. Então ele é tipo assim, só não é o pior porque tem um time pior do que ele, que é o Paraguai, que é o nosso próximo adversário. Então assim, esse Chile de hoje já não é mais aquele grande Chile que já foi algum dia, tá ligado? Que incomodava e tal. E na verdade, o Brasil ele sempre teve facilidade contra o Chile. Pra quem não tá ligado, o Galvão Bueno tinha um bordão de quando tá em crise, chama o Chile, porque o Chile costuma ajudar o Brasil. E meio que ajudou de novo. Então assim, é um time que, pô, a gente historicamente tem facilidade, apesar de historicamente não ser um time tão frouxo assim, só que atualmente é um time bem bobo, e mesmo sendo bobo, é menos do que nós, começa fazendo gol. O que dá pra gente falar aqui? É muito erro individual que acaba virando um erro coletivo. Ninguém pressiona o cruzamento, então o cara tem tempo pra olhar, ajeitar a bola, olhar de novo, olhar na área, acertar aqui o posicionamento corporal, e aí cruza. Ninguém chega, e aí é erro do Gabriel Magalhães, é erro do lateral que tá lá em cima, acontece o cruzamento, o Danilo completamente sem saber onde ele tá, e é assim, eu acho que é mais uma partida bem
bem ruim do Danilo. Eu até entendo ele ser titular, não concordo, mas entendo que, tipo assim, o cara é capitão, é muito difícil você sair de capitão pra reserva, tá ligado? É muito raro esse tipo de coisa acontecer. Então eu entendo, apesar de eu não concordar. Só que assim, completamente perdido. Aqui no lance ele assiste o Vargas cabecear, o Vargas que nem é alto, mas cabeceia e faz o gol aqui. E assim, o Ederson eu gosto, eu acho que depois, nossa, ele foi dando um passe aqui, o Ederson foi dando outro passe ali. O Ederson até que compensou depois, mas ele erra nesse lance. Ele tá meio que mal posicionado. Eu não sei se ele não esperava que o cabeceio realmente fosse acontecer, ainda mais com tanta precisão assim, mas ele erra, tá mal colocado, toma gol. O Brasil começa como vem jogando os últimos jogos, dando vexame. Tomar gol, começar perdendo com 1 minuto de jogo para esse Chile que é bem chechelento, é bem qualquer coisa, é vergonhoso, tá ligado? E aí, na sequência, a gente não melhora logo de cara, não. Olha só, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter um dos melhores lances até então, aos 27, um cruzamento que quase acontece, mas na verdade é até contra. Parece que é do Igor Jesus, mas na verdade é o zagueiro, o lateral, sei lá, o defensor do Chile que vai tentar cortar e quase faz gol contra. Então assim, até os 27, isso aqui é o que a gente tinha de melhor. Um lance que na verdade nem era muito nosso, era um lance quase que contra, tá ligado? Então assim, o Brasil não criava muita coisa. E gente, eu já vou falar de uma vez, a seleção brasileira é ruim? A geração é ruim? Pode até ser. Se você pegar comparado às seleções que ganharam a Copa de 2002, de 94, de 70, é assim. Mas cara, compara com o Chile, por exemplo. Pega o time do Chile, pega o plantel. Não tem como falar que o Brasil é ruim, não. Então assim, você pode me falar que não é tão boa a seleção brasileira quanto a de 2002. Mas comparado ao Chile, era pra gente estar goleando. Querendo ou não, por mais que você não goste, pô, sei lá, nosso goleiro é do Manchester City, aí tem jogador do Real Madrid, tem jogador do Barcelona, aí tem jogador do Arsenal, tem jogador da Juventus. Os caras, gente, não tem isso, tá ligado? E é claro que jogar na Europa não quer dizer muita coisa, pelo menos não quer dizer tudo, mas assim, é que os caras realmente têm jogadores muito limitados. Então, sim, o Brasil não vive lá sua melhor geração, mas não era pra estar tomando sufoco pra Chile, não, tá ligado? Então a gente, nossa, não é um baita escalação, a gente não tem o Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká, não tem, mas, pô, comparado a eles, gente, o irmão do Galdamez do Vasco tava jogando. Aí tem o Palácios entrando no segundo tempo, que é ex-Vasco. É uns caras que, assim, não conseguiu jogar bola no Brasil, o Palácios, no caso. Lá fora até que ele tá bem. Mas aqui no Brasil não conseguiu jogar bola no Vasco, num Vasco bem pior do que o Vasco de hoje. E que, enfim, sabe, é um time bem xoxo. Na sequência, a gente tem um lance maravilhoso. O Paquetá, que eu até que gosto do Paquetá, não acho que ele seja o principal problema, não. Mas olha que lance bonito, olha que time bem treinado. O Paquetá vem carregando a bola, tenta achar um passe, não acha, vira. A bola vem e saiu. Aí tem que falar Dorival, cara, já adiantando aqui. Eu acho que muito mal treinado de novo. Hoje o Brasil ganha e eu vou segurar os comentários. Será que a gente já pode se iludir com o Hexa? Mas assim, muito mal treinado. O Brasil começa totalmente perdido. Parece que, mas a gente treina pouco. É uma parada que o Dorival costuma falar, tá ligado? Tem pouco tempo pra treinar. Mas na Copa América teve mais tempo. Adiantou alguma coisa? Não. Se você for ver, o Brasil piora a cada jogo. Se você pega lá as primeiras partidas do Dorival, que foram aquelas contra a Espanha e a Inglaterra, a gente foi muito melhor lá contra adversários mais fortes do que tá jogando agora. Então assim, parece que a cada jogo que passa, a gente vai ficando um pouquinho pior. Mas não tem tempo pra treinar. Mas quando tem, não adianta nada. Então é complicado. É um Brasil que realmente, sabe, não tem muita coisa. Como eu falei no começo do vídeo, inicialmente eu gosto da ideia de, pô, põe um Paquetá e põe um Rafinha também no meio, só que a bola começa a rolar e não adianta, tá ligado? O bagulho não acontece, o jogo não sai, não vai. Aí, depois, o Brasil começa a melhorar um pouquinho mais, o Chile recua, né, porque tá ganhando contra o Brasil, e aí o que acontece? Acontece o gol do estreante Igor Jesus, olha só. Vai ter aqui, o Savinho vem, traz pro drible, corta pra dentro, cruza e o Igor Jesus faz com consciência de cabeça o gol dele. Um gol de um jogador do Botafogo depois de quase 30 anos. Fazia muito tempo que um jogador do Botafogo, jogando pela seleção brasileira, não fazia gol. E aí, curiosamente, hoje a gente não teve só um, a gente teve dois. Mas aqui, assim, como eu falei, eu gostaria de ter visto o Endrick e tal. Mas jogou bem, não foi mal o Igor Jesus, não. Ele cumpre essa parada mais parecida ao Pedro, de ser ali um centroavante. E voltando às falas do Dorival, e você percebe que esse aqui é um vídeo bem para questionar o Dorival falou nas coletivas que, não é que ele tá cumprindo o papel do Pedro, não, o Igor Jesus. Ele tá cumprindo um papel que eu sempre quis aqui na seleção, que é de centroavante. Mas ele sempre quis mesmo? Porque assim, até ontem era o Rodrigo fazendo o papel de centroavante. Ou seja, o Brasil jogou a maior parte do tempo sem ter centroavante. E agora o Pedro tá machucado, mas antigamente não tava. Então assim, o Dorival nem ele sabe o que ele tá falando, tá ligado? Ele meio que chega e fala, não, eu tô trazendo ele aqui porque eu sempre gosto de centroavante. Mas antes ele não usava. Mas ele falou que sempre... Não dá muito pra entender. Mas...
Mas a aposta do Dorival faz gol, o Savinho também muito bem, tá? Tava brigando ali, mandaram 2 pedradas nele, ele consegue dominar, ele mantém o jogo vivo, ele corta e consegue uma baita assistência. O Savinho, pra quem não acompanha muito de futebol europeu, cara, jogando muito bem no City, tá? Caiu como uma luva, já chegou dando certo logo de cara. E depois a gente vai pro intervalo. O Brasil termina o primeiro tempo tendo jogado melhor do que o Chile. Só que isso aqui não quer dizer muita coisa, porque é contra o Chile. Como eu já dei a entender pra você, o Chile hoje é meio que qualquer coisa, tá ligado? É um time bem xoxo. Então, assim, a gente não é pior do que os caras, mas não ser pior do que o Chile não quer dizer muita coisa. Quer dizer que a gente tá fazendo o básico do básico do básico, principalmente porque você olha no placar e, a gente tá melhor, mas tá empatando. O que adianta? E aí, pro segundo tempo, o que a gente vai ter é um gol do Brasil, que o Rafinha sai na frente aqui, dribla o goleiro com muita tranquilidade, faz o gol, mas o lance está impedido. Cara, pra quem não acompanha Barcelona, La Liga, até Champions, tá ligado? O Rafinha tá com muita moral. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, e vocês sabem que eu sempre gostei, não é de agora. E assim, pra quem não tem acompanhado, cara, o Rafinha é capitão hoje do Barcelona. Ah, mas o que tem? Pra quem não sabe, o capitão era o Ter Stegen, goleiro, aquele loirinho lá e tal, só que ele teve uma lesão grave, e aí teve que fazer uma nova capitania, e os próprios jogadores votaram no Rafinha. E aí eu lembro a você que tem um Lewandowski no Barcelona. Então assim, a torcida tá de bem com o Rafinha, os jogadores do Barça estão, ele tem metido gol, ele tem dado muita assistência, o Rafinha vive provavelmente a melhor fase da carreira dele, tá ligado? Ele tá sendo o jogador com o maior prestígio do Barcelona, e como eu falei, cara, ser capitão num lugar onde tem Lewandowski, que inclusive é mais velho, mais experiente, mas não, o Rafinha é o capitão, achei isso da hora. Aqui ele faz gol, é um gol até que bonito, mas infelizmente é bem anulado. Aqui acerta a arbitragem, só que não acerta na hora, né? Acerta no VAR, porém depois, aqui eu quero saber a sua opinião. A gente tem o polêmico lance do Rodrigo, que puxa ali, ele sofre o pênalti, cai e não é dado. Gente, eu achei pênalti. E você? Se você pega pra ver o lance, tem esse momento aqui, mas na verdade é com a outra perna do Rodrigo, a direita, que eu acho que tem um contato. Pra mim é pênalti, claro. Só que eu vi muita gente falando que não foi nada, que ele já chegou, o Rodrigo, dobrando o joelho pra cair, tá ligado? Chegou cavando, mas eu acho que não. Isso aqui me lembra até aquele pênalti que o Vini sofreu na Copa América, não vou lembrar contra qual seleção, mas que pra mim também foi escancarado na época e não deram, e aqui acontece a mesma coisa. O juiz não dá, o VAR olha e não dá também. Na hora, o Rodrigo fica até caído e tal, ele nem se levanta, porque eu acho que ele tinha certeza que daria pênalti. Não deu. Pra mim, sinceramente, se isso aqui não é pênalti, tem que dar amarelo por simulação, porque o cara se jogou então, e não é dado nenhum nem outro, eu não entendo. Eu vi gente falando que achou que não foi nada, mas pra mim é claramente pênalti. E pra tu, comenta aqui. Tá bom que a gente consegue se resolver mesmo com eles garfando, pelo menos que eu acho. Aqui eu acho que eles garfaram nós, tá? E por que eu falo isso? Porque primeiro sai o Savinho e entra o Luiz Henrique, o que, sinceramente, na hora eu achei que o Dorival tava fazendo cagada. Porque nesse momento aqui, até os 22 do segundo tempo, pra mim, o Savinho vinha sendo o melhor jogador do Brasil. Só que aí o Luiz Henrique entra e entra muito bem também. Falar de outra alteração aqui, outra mudança. Bem no intervalo, saiu o André. Pior jogador em campo hoje, tá? Todo respeito ao André, tá agora no Wolverhampton, tem até sido bem elogiado lá, apesar do Wolverhampton estar em último colocado na Premier League, mas hoje o André perdidinho no pagode, não acertou praticamente que nada, não quer dizer que ele é ruim, quer dizer que hoje ele foi mal. Mas entra o Luiz Henrique, a meu contragosto, porque eu queria que o Savinho continuasse, e aí o que acontece? O segundo gol de um jogador do Botafogo, quem diria, tá ligado? Ficou tanto tempo sem conseguir fazer um gol sequer, o Botafogo na seleção, e agora consegue 2, um bonito gol, cara, ele puxa aqui pra dentro, vem pro drible, chuta de longe, cadê? E acerta lá no cantinho, e aí faz o segundo gol, o Brasil vira, já bem no finalzinho, a gente precisou dos 43 do segundo tempo para virar contra o fraco Chile. Gente, vamos falar o seguinte, vamos chegar na conclusão final, e aí? Dorival tá perdoado? A gente vai ganhar o Hexa? É só confiar no Dorival? Sinceramente, eu acho que não, tá? Eu acho que o jogo hoje ele me passa mais pensamento negativo do que qualquer outra coisa. O Brasil fez um jogo bem xoxo, bem fraco, que na maior parte do tempo me parecia que ia terminar 1-1, e é contra um adversário muito fraquinho, a gente ganha, mas pelo menos a mim não empolga. Vamos ver o próximo jogo, tende a ser mais fácil ainda, porque é contra o Paraguai. Hoje o Chile é o penúltimo, o Paraguai é o último, então assim, são dois adversários
adversários que eram para ganhar mesmo. E a gente só foi conseguir a vantagem no placar de virada aos 43 do segundo tempo. Eu brinco aí no título e tal, se já dá pra sonhar em ser hexa e tal, mas não dá não. Pode ser que o Brasil melhore e que a gente chegue na Copa com o Dorival e que ele cumpra a promessa que ele mesmo fez de falar que a gente vai estar na final, mas olhando por agora, tá muito ruim. Muito ruim. E aqui eu vou falar uma coisa. Pô, seria melhor, na sua opinião, Josão, você acha que seria melhor então se colocasse o Endrick, se colocasse fulano, Beltrano? Sinceramente, eu acho que, assim, a gente tá ruim num nível de não é uma alteração ou outra que eu acho que resolveria. Igual, o Danilo fez mais uma partida bem horrorosa. Se tirar o Danilo, resolve? Sinceramente, eu acho que não. Acho que o problema é tão o Dorival, o time parece, pelo menos pra mim, tão mal treinado que não é um jogador sozinho que resolveria ou que mudaria algo, não. A não ser que esse jogador se chame Neymar. O Neymar é fora da curva a ponto de eu achar que quando ele voltar é capaz de ele tirar um gol ou outro da cartola. Porque o Neymar é o Neymar. Mas tirando ele, cara, uma alteração ou outra pode melhorar, mas não tem grandes perspectivas de futuro, não. A coisa tá ruim. Pelo menos foi o que eu achei. Vitória, que bom, é importante para pontuar. A gente tava ficando atrás na classificação da Copa, atrás da Bolívia. Pelo menos a gente passa eles de novo. Mais um jogo bem xoxo. Vocês gostaram? Gostaram do jogo? Ficaram empolgados? Estão achando que o Hexa vem? O que você não gostou? Comenta aqui. Muito obrigado por assistir.